Essa é a primeira vez que eu vou falar algo que não está atrelado a videogame. Arte. A arte é uma forma de expressão humana criativa e subjetiva que utiliza técnicas e emoções para interpretar a realidade, comunicar ideias ou evocar sensações. Foque na afirmação forma de expressão humana. A tecnologia é o conjunto de conhecimentos, instrumentos, técnicas e métodos científicos aplicados para solucionar problemas, criar ferramentas e facilitar atividades humanas. É engraçado pensar que durante anos houve-se uma divisão entre o que era de humanas e o que era de exatas, mas ultimamente os dois âmbitos e base do conhecimento humano nunca andaram tão próximos quanto andam nos dias atuais. Não era muito comum encontrar cálculos ou teoremas em peças artísticas, seja filme, livro e afins, a menos que uma determinada dramaturgia abordasse aquele setor específico. Do mesmo modo que não era muito comum ver literatura clássica sendo exaltada ou reverenciada em palestras científicas. Eram planetas distintos que coexistiam no mesmo espaço, mas não se entrelaçavam com tanta frequência. Toda essa dissertação é para abordarmos o ponto principal do vídeo de hoje, a artificialização da arte. O ponto em que uma criação dramática se tornou maculada por cálculos e aplicações técnicas que artificializaram a forma mais pura da expressão humana. É cada vez mais comum em plataformas sociais encontrarmos vídeos e recortes cujo conteúdo é inteiramente feito por IA, seja uma voz sintetizada citando coisas que você não precisa saber ou nem se importa de verdade, até literalmente novelas envolvendo frutas, Turma da Mônica e por aí vai. Existem artistas musicais, blogueiras e até, acredite se quiser, vendedoras de conteúdo duvidoso, todos ativos e vivendo uma vida rodeada da atenção de pessoas que verdadeiramente acreditam naquilo. É estranho pensar como as coisas se tornaram banalizadas, como o talento e o esforço se tornaram meramente desperdício e tempo perdido. Você não é bonificado ou aplaudido por seu esforço ou talento, nem é incentivado para isso. Ao invés de conseguir se destacar em meio ao público, seu conteúdo ou criação está sendo ofuscado pelo novo lance da moranguete. Chega a ser bizarro de certa forma. A questão que eu quero abordar não é exatamente problematizar as criações artificiais na internet. O ponto aqui é como a superlotação desse tipo de conteúdo está afetando diretamente cada setor da nossa vida, com conteúdos descartáveis, muitas das vezes reciclados, com impacto econômico, ambiental e, em alguns casos, social. Infelizmente, esse é o tipo de coisa que não se resolve da noite para o dia. Enquanto houver interesse, haverá demanda. E assim, os preços de memória e os demais periféricos continuarão a subir, teremos uma desolação ainda mais acelerada por conta da alta demanda em criação de polos de inteligência artificial, a natureza sofre e o público emburrece. Tudo isso para ganhar um conteúdo raso, bobo e ainda mais de alguns poucos segundos. É interessante ver o ponto de vista do Affleck falando sobre IA. E é mais interessante ainda ver o quão precisa foi a análise que ele fez sobre o estado atual dos chatbots. Todos os dias somos bombardeados por afirmações de especialistas que dizem o quão presente será a IA em alguns anos, ou o quão poderoso pode ser um empresário que adota as ferramentas atuais de inteligência artificial. Mas ao mesmo tempo conseguimos ver na prática o quão medíocre cada uma delas pode ser, com respostas vagas e incoerentes, com uma taxa de assertividade baixíssima, algo que não transmite segurança de fato, mas gera ansiedade pela forma a qual é vendida. O caso clássico do bom empresário do futebol, que sabe muito bem como vender o seu jogador. Yeah, we've been spending time looking at this. Like, my belief is sort of like what's going to happen with electricity. Well, a lot of shit's going to happen with electricity. Some of it's going to be good, some of it's going to change stuff, some of it's going to be like, this is going to be, shit that kills a bunch of people. Like, it's opening a door that you can't, say, well, talk about it in a kind of a blanket way. But I think with what I see is, like, for example, if you try to get ChatGPT or Claude or Gemini to write you something, it's really shitty. And it's shitty because by its nature, it goes to the mean, to the average. And it's not reliable, and I just can't even stand to see what it writes. Now, it's a useful tool if you're a writer, and you're going, what's the thing? I'm trying to set something up, or somebody sends someone a letter, but it's delayed 2 days, and it can give you some examples of that. I actually don't think it's very likely that it's going to be able to write anything meaningful, and in particular,
that it's going to be making movies like from whole cloth, like Tilly Norwood. Like, that's bullshit. I don't think that's going to happen. I think it's not. I think it turns out the technology is not progressing in exactly the same way they sort of presented it. And really, what it is going to be a tool, just like sort of visual effects. And yeah, it needs to have language around it. You need to protect your name and likeness. You can do that. You can watermark it. Those laws already exist. I can't sell your fucking picture for money. I can't. You can sue me, period. I might have the ability to draw you, to make you in a very realistic way, but that's already against the law. And the unions are the guilds are gonna manage this where it's like, okay, look, if this is a tool that actually helps us, for example, we don't have to go to the North Pole, right? We can shoot the scene here in our parkas and whatever it is, but then make it appear very realistically as if we're in the North Pole. It's going to save us a lot of money, a lot of time. We're going to focus on the performances and not be freezing our ass off out there and running back inside. That's useful. Quanto mais o tempo passa, mais severas se tornam as consequências. E eu não digo que é algo nocivo aos seres humanos no sentido físico, mas é algo muito atrelado ao setor econômico. São investimentos altos que beiram a insanidade. Investimento esse que poderia ser muito bem atrelados a outros âmbitos muito mais lucrativos e tecnicamente necessários. Na ponta final, a IA está sendo utilizada para bate-papo pessoal e criação de conteúdo descartável. Isso não necessariamente agrega em algo, mas diz muito sobre a nossa sociedade e sobre como utilizamos o nosso tempo livre. E o reflexo geracional também é inevitável. Cada dia mais avançamos rumo à mediocridade excessiva, produções baratas e porcas, formação limitada e banalização acadêmica. Tudo isso porque nos tornamos menos comprometidos com tudo à nossa volta, em setores profissionais, pessoais e afetivos. Então, quando magicamente surge algo que pode produzir conteúdo rápido e fácil sem necessitar de pensamento, competência ou habilidade, muito menos de conhecimento, a causa é abraçada e todos forçam essa nova realidade. E no final, somos vistos como uma grande manada consumidora de lixo igual a um monte de vermes insignificantes. No nosso estado atual, não é possível haver algo equivalente à Nona Sinfonia de Beethoven, A Noite Estrelada de Van Gogh, A Viagem de Chihiro de Miyazaki ou Breaking Bad de Vince Gilligan. É muito pior quando pensamos que muitos desses gênios viveram em um cenário coberto de adversidades. Eu não digo que o nosso cenário atual não é problemático, mas a causa de tudo isso é unicamente nossa. Afinal, não somos nós que ditamos o que acontece no mundo, não somos nós que subimos ao topo da cadeia alimentar, não somos nós que enviamos alguns dos nossos ao espaço, não somos nós que fomos criados à face semelhante de Deus? Pois é, também somos nós os responsáveis por tudo o que ocorre à nossa volta. Tudo diz muito sobre o que nós encaramos como futuro, pelo menos o que idealizamos. Não é algo revolucionário, mas sim preguiçoso.